Olá, meus queridos, estamos iniciando mais um Conexão de hoje. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós vamos falar sobre esporte e lazer. E eu tenho certeza que esse programa ele vai alcançar vocês de uma tal maneira que você vai querer estar sempre com a gente em nome de Jesus. Já vai falando com as pessoas, já indicando as pessoas para que elas também participem do nosso programa, tá bom? Hoje, para falar sobre esporte e lazer, eu tenho o jogador profissional, o Lucas Zen, um jogador que já passou por vários clubes, inclusive fez a sua carreira, começou a sua carreira no Glorioso, no Botafogo, e está aqui com a gente hoje para falar sobre esporte e lazer. Pastor Lucas, pastor, acho que já profetizando aí, ó. O senhor não é pastor, né? Não, amém. Mas, assim, Lucas, é um prazer tê-lo aqui com a gente, prazer conhecê-lo pessoalmente, tá? E que esse programa possa abençoar muita gente com a sua presença aqui também, em nome de Jesus. Vamos falar de esporte e de lazer. Seja bem-vindo ao Conexão. Amém, pastor. Obrigado pelo convite do senhor. Prazer de estar aqui com vocês. Agradeço ao convite da direção também, o Renan, meu amigo câmera, que fez essa ponte também. Sim. É um prazer estarmos aqui juntos. Vamos falar sobre esporte e lazer e vai ser bênção. Amém, vai. Amém. Também eu estou aqui hoje para falar sobre esse assunto com o Douglas Mota, que hoje é pastor ali na Taquara, a gente chama de Taquara 1, né? Na Avenida Nelson Cardoso. Ele tem auxiliado ali o pastor Luciano já levando a palavra, pregando o evangelho, louvando nem tanto, mas pregando já. Pastor, e aí, tudo bem, pastor Douglas? Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor Ednilson, bom dia para o senhor, um bom dia para todos. Obrigado pelo convite e com certeza vai ser uma bênção. Esse assunto é um tema muito bonito, muito bom de ser abordado e nós cremos que Deus vai falar em nome de Jesus. O senhor é professor de educação física também, né? Sim, sou formado, me formei já há alguns anos e também especializado na preparação física de atletas profissionais. Então é bom para falar também sobre esse assunto. Eu estou bem amparado aqui com os meus convidados, né? Bom, nós vamos agora a uma matéria sobre esse assunto e voltamos para comentar com os nossos convidados. Vamos lá. Uma pesquisa realizada em 2024 pela Tickets Sports revelou que o esporte traz felicidade, autoestima e saúde mental. A atividade física ajuda a prevenir doenças físicas e mentais, como a obesidade, depressão, além de ajudar no combate ao sedentarismo. A OMS recomenda 60 minutos diários de atividade física para crianças, atividades físicas para crianças e adolescentes até os 17 anos, e pelo menos 30 minutos para os adultos. O futebol é o esporte mais acompanhado pelos brasileiros, seguido por vôlei e Fórmula 1 no Brasil, de acordo com a pesquisa realizada pela Resenha Digital Clube neste ano. Bom, brasileiro e futebol, como diz o pessoal, tudo a ver, né? Quer dizer, a gente ama futebol, o brasileiro ama futebol, até quem não joga futebol gosta desse esporte. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu trazer aqui para vocês dois jogadores, né? Porque o Douglas também já foi jogador federado e o Lucas Zen ainda é jogador, né? Então, a gente vai falar bastante sobre o assunto. Eu vou começar com o Lucas. O esporte, Lucas, ele pode ser usado como uma ferramenta de evangelismo? Eu creio que sim, pastor. Na verdade, eu tive uma vivência dessa no Botafogo ali, quando eu subi para o profissional. Tinha um grupo de atletas cristãos e antes de cada jogo, na concentração, a gente sempre fazia reuniões, né? E eles traziam palavras. Algumas vezes eu tive a oportunidade também de levar algumas palavras. O Jefferson, goleiro, né? Seu período de Botafogo, eu lembro do Jefferson. O Jefferson era crente mesmo. Isso, né? De Deus, crente mesmo, de Deus. Lúcio Flávio também. O Lúcio Flávio ainda é, né? Ainda Flávio... O Jefferson sumiu, não sei como ele está morando nos Estados Unidos agora. Foi por isso então. Mas o Lúcio Flávio continua no esporte, né? Como técnico, auxiliar técnico. Isso. E ele era servo de Deus. Eu lembro disso aí. Isso. Eu lembro. Foi qual período esse período aí? Isso eu subi em 2010. E aí eu peguei esse grupo. Tinha bastante gente que frequentava, assim, Renan, goleiro também, está no Juventude. Mesmo quem não era crente, então frequentava essa reunião de vocês lá? Então sempre tinha a oportunidade de convidar todos. E tinha os cristãos que estavam mais à frente, trazendo palavras.
Mas sempre eram convidados todos e sempre vinha mais gente para assistir a palavra, para escutar. Então era uma ferramenta assim voltada para os jogadores. É claro que é um pouco mais difícil às vezes na televisão. Claro que às vezes tem a oportunidade de falar um pouco, mas numa reportagem de campo perguntam sobre o jogo. É difícil você entrar muito no assunto. Então esse evangelismo... Mas internamente, então, é possível fazer, se faz isso, eu creio que na maioria dos times deve ter um grupo, né? E que geralmente devem fazer isso, né? Sim, sim. Não só no Botafogo, no Madureira também teve esse período também. Período Legal. que eu estive lá de palavras. Então, eu creio sim que é uma ferramenta poderosa. Fora as redes sociais hoje em dia, né? Sim, não, hoje em dia facilitou um pouquinho a nossa vida. Se você souber usar a rede social a seu favor de maneira benéfica, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas usam a rede social de maneira ruim, maligna mesmo, e não aproveita essa ferramenta que eu creio que foi Deus que criou. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas eu tenho certeza que é uma bênção para quem sabe usar. Pastor Douglas, o senhor também foi federado pelo Flamengo, jogou no Flamengo um período, na base, né? E parece que jogou em outro clube, América também, não é isso? E no Madureira também, pastor. No Madureira. No Madureira também. Madureira. E isso, então, usar o esporte como ferramenta de evangelismo é possível, então, e deve ser feito, né? Sim, pastor. Naquela época o senhor era convertido? Não. Ah, então tá. Mas alguém fez um trabalho desse no clube? Sim, fizeram esse trabalho. E aí, conta pra gente um pouco da experiência. Sem ser convertido, eu participava. Sempre antes dos jogos começarem, sempre antes dos treinos começarem, tinha um amigo, que eu tenho contato com ele até hoje, e ele nos reunia ali e fazia, né, todo esse contato com a palavra de Deus. Ele dava uma palavra rápido, embora seja da nossa idade, era da nossa idade, na época de 17, 18 anos, mas ele sempre levava uma palavra e nos motivava e orava por nós ali. E isso aí influenciou você para a conversão, já que você não era convertido? Mais alguns anos atrás, alguns anos à frente, e eu fui lembrando como aquilo estava sendo colocado e como aquilo dali me fez bem. E depois, mais à frente, né, eu também utilizei isso, mas agora já como um profissional da área, eu passei a utilizar essa ferramenta também. E foi muito bom, foi muito bom. Graças a Deus. Hoje é pastor, hoje ele abriu mão de tudo para fazer a obra de Deus, mas aí, então é possível, sim, e é bom usar o esporte como ferramenta, e você que joga bola, vôlei, qualquer esporte, não se omita, não se esconda, sabe? Jesus não se escondeu por nós, não, no seu período em que esteve aqui, não, pelo contrário, ele se expôs, né? E todos os discípulos, apóstolos, que realmente serviam a Jesus Cristo, eles também estavam sempre expostos, sempre se colocando ali. A gente hoje não pode fazer diferente, né? Você vê pessoas de outros segmentos se expondo, e às vezes o crente... Você está numa faculdade, ninguém sabe que a pessoa é crente, né? Você está num ambiente, ninguém sabe que a pessoa é crente, porque ela fica toda escondida, com medo de ser discriminada ou coisa parecida. Os jovens, então, têm muito isso, né? Os jovens, eles querem estar no meio, num grupo, né? Querem ser aceitos, então eles terminam se omitindo bastante. E essa omissão mostra uma falta de firmeza no Evangelho, né? E pode acontecer até de outros grupos levarem eles, né? No caso, tirarem o caminho que eles decidiram seguir. Então, fica aqui um recado já no início do programa. Não se omita, não se esconda, não tem do que se envergonhar. O Evangelho não tem do que se envergonhar, é o que a Bíblia ensina pra gente, tá bom? Bom, deixa eu dar sequência aqui. Quais foram, eu vou começar com o Lucas novamente, tá? Quais foram os melhores e piores momentos da sua carreira até hoje? Vamos lá, pastor. Refletir um pouco sobre isso, né? Então, os melhores momentos, eu creio que foi a estreia no profissional, né? Que aconteceu no final de 2010, porém, 2011, assim, foi quando eu consegui uma sequência mesmo jogando de titular, e aí você tira um peso que você carrega por si só de conseguir jogar no profissional, conseguir ter uma sequência, porque é uma transição muito difícil, né? Sim. Ou vai ou fica, né? Então, 2011, assim que eu consegui ter uma sequência. Em 2011, quando você teve essa sequência, tinha algum jogador que despontava no Botafogo que chamava a atenção da mídia?
2011 foi um bom time, assim. Era a época de Herrera, Louco Abreu, Jefferson, goleiro, né? Que eu acho que em 2011 já estava sendo convocado para a seleção, já tinha uma frequência na seleção. Michael Suel, Elkson, Cortez, o lateral esquerdo. Então, em 2011 tinha um time bom, né? Várias time pessoas bom. despontando e alguns já famosos, digamos assim. Quer dizer, um jovem subindo para um time desse. É essa a responsabilidade que você está falando, esse peso, né? E com grandes jogadores ali, na minha posição tinha o Marcelo Matos e depois o Renato chegou, volante do Santos, da seleção brasileira também. Então, foi assim, talvez tenha sido o melhor momento assim de conseguir uma sequência. Claro, tem o título de 2013 também, que a gente foi campeão e também foi um dos melhores momentos. E eu tenho para mim também 2017 no Brasiliense, que foi... A gente conseguiu ser campeão lá, mas de uma forma diferente, assim, porque eu participei do título de 2013, entrei no final ali da final contra o Fluminense, no finalzinho do jogo, mas no Brasiliense em si eu consegui jogar os 2 jogos da final, então foi um título, assim, que você se sente mais participante, né, que pôde atuar de forma... Carregar pro resto da vida. É um momento que você vai carregar pro resto da vida, né? Então... Momento ruim, você quer falar do momento ruim? Tive alguns também. Imagina. Até estava conversando em off ali antes, né? O período de afastamento, assim, treinar separado do grupo principal também ocorreu no próprio Botafogo, então algo bem difícil. A lesão no joelho também, que atrapalhou a minha sequência em 2012. Só voltei em 2013. Totalmente recuperado agora? Totalmente recuperado. E... esse período de desemprego que a gente passa também, às vezes, atualmente eu estou sem clube, né? Estou esperando, mas é um período assim também que você tem que se agarrar em Deus e crer nas promessas dele. E às vezes a alma quer gritar, né? E tudo, mas a gente vai confiando em Deus, no que Ele tem falado, então vai se acalmando. Deus sustenta, né? Deus, ele a Bíblia fala que Ele ama a pessoa que anda na retidão, né? E que mesmo que tropece, Ele vai pegar essa pessoa pela mão e não vai deixar ela caída. Então, é só confiar e Deus vai preparar tudo. E a vontade dele é sempre melhor que a nossa. Né? Sim. Então, é saber esperar mesmo. Douglas, pastor. Então, e pastor, aí, qual foi o momento mais difícil? Foi uma lesão que eu tive. Eu tinha 13 anos. Foi antes da final. Pelo Flamengo? Foi. Antes de uma final do Carioca. E eu lembro que eu fraturei o dedo. E naquele dia, o doutor falou que eu não ia poder participar dessa final. E eu, com 13 anos ali, eu fiquei super frustrado. Você era titular na época? Era titular. E eu falei assim, o que vai ser agora? Como é que vai ser agora da minha vida? Eu não vou disputar essa final. Imagina, 13 anos, né? 13 anos você... né? Eu queria muito jogar essa final, queria muito jogar. E quando o médico falou isso para mim, eu briguei com ele. Eu falei, não, tem que ser feito alguma coisa no meu dedo e eu vou jogar. Arranca o dedo fora. Foi quase isso. E ele colocou ainda, ele colocou uma tala no dedo, né? E pediu para me calçar a chuteira e não consegui. Não consegui, eu nem conseguia caminhar. Ele falou, realmente você vai precisar ficar fora dessa final. E eu fiquei na arquibancada, nem no banco eu fiquei. E eu chorava muito antes do jogo começar. E graças a Deus nós fomos campeões. E eu desci, né, e comemorei com os meus amigos, mas foi um momento muito difícil. Frustrante mesmo, né? E teve algum momento assim que chama a atenção de bom? Sim. O melhor momento da minha vida foi quando eu já tinha aceitado Jesus e eu pude inserir esse trabalho. E eu peguei meninos jovens, né, 16, 17 anos, e eu fiz esse trabalho com eles, falava da palavra com eles, mostrava e falei muito com eles, foi sobre humildade, pastor. Amém. Humildade, porque muitos deles queriam
e achavam que poderiam tomar qualquer decisão e fazer qualquer coisa, ir para qualquer clube e que eles iam ter a porta aberta. E propostas surgindo, propostas vindo, e eles, né, eu tive que fazer esse trabalho com eles e ali Trazer eu vi para baixo, né? Trazer na humildade, né? isso. Entendi. E palavra de Deus ali para eles. E eles Aproveitando esse momento, né? Como a gente falou anteriormente. Né, de início eles não aceitaram. Então foi muita conversa, muita paciência, foi um trabalho longo, mas eu vi fruto nesse momento. Eu conversava com o Lucas Zen, e eu tenho falado que na sua igreja tem um trabalho tinha ou tem ainda, lá na comunidade, um trabalho... Teve um tempo atrás. Teve, né? Agora que levantava, trabalhava com bailarina, com isso, na comunidade de Beira dança. Rio. E é um trabalho social que termina alcançando jovens, meninas, e que é importante, né, Lucas? Porque a gente vê esses jovens sendo alistados pelo tráfico, por exemplo, né? Quer dizer, então você vai lá com a sua igreja, você vai lá e faz o trabalho, é realizador, né? Sim, e até dentro desse tema, né, de esporte e lazer, era uma das coisas que a gente via na comunidade de Beira Rio, né? Que não tinha uma quadra, não tinha um local para as crianças brincarem. Elas brincavam no meio da rua e, claro, Sim. criança se diverte de qualquer forma, mas era uma forma também de levar, o carro forte era o balé, realmente, a professora de balé fazia um trabalho com as crianças para chamar mesmo e fazer esse evangelismo com as crianças, né? Bonito. Tirar um pouco ali da rua, né? Das influências ali que talvez não fossem das melhores. Qual o nome da sua igreja mesmo? Congregacional Farol. Congregacional Farol, ali de Isso, Curicica. agora está na Curicica. Aí isso. fazia esse trabalho lá no Beira Rio, que é ali perto também. Beira Rio, na verdade, na época a gente estava no Recreio, então a quando gente fez fazia lá. na comunidade que fica no Recreio mesmo. O Beira Rio é lá embaixo. Isso, perto ali da Salvador Allende. Lembrei, perto da Salvador Allende. Do outro lado, parece que o terreirão é de um lado, o Beira Rio é do outro, não é isso? Isso. Eu lembrei disso, Bom, vamos lá então, vamos continuar? Faltar o culto para assistir uma partida de futebol. Pastor Douglas, é pecado? Pastor, tá aí uma boa pergunta. Eu vejo que aonde está o teu coração, né? Ali, onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Eu vejo que é uma forma de lazer, mas eu não vejo um crescimento, eu não vejo um acréscimo na vida de um jovem ou do irmão que falta o culto, né, Para assistir um jogo. para assistir uma partida de futebol. Tá, tudo bem. Mas você não respondeu. É pecado ou não? Na minha visão, sim. Você Na acha minha que é? visão, sim. Na minha visão. Lucas Zen. Jogador de futebol, servo de Deus, faz trabalho evangelístico. E aí vem a decisão do seu time de coração, que está um tempão sem ser campeão, faz toda aquela comoção com a torcida e cai exatamente no horário do culto. O jogo cai exatamente no horário do culto. E aí? Se não for a trabalho, se for só para assistir. Não, para assistir. Pra assistir. Eu sei, isso é jogador. Trabalho não tem jeito, né? Aí tem que estar lá, mas como torcedor. Mas eu concordo com o pastor, eu acho que onde está teu coração está o seu tesouro e em Apocalipse fala, né? Que deixaste o primeiro amor e eu acredito que a pessoa tem que se examinar, né? Porque eu acho que tem algo errado. Se você está... E a Bíblia diz em Salmos, né? Que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Pois é. Então, se eu tenho sentido mais alegria em assistir a um time de futebol do que estar na casa do Senhor. Tem algo errado. Tem algo errado para mim. Então, no início da minha conversão, bem no início, em 2009, quando o Flamengo foi campeão, em cima do Vasco, aquele golaço no finalzinho, aos 43 minutos do Petkovic de falta, ali foi um domingo, e eu faltei o culto para assistir. Rapaz, olha que o Flamengo foi campeão, foi uma festa e tudo mais, mas depois do jogo, bateu uma depressão. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu faço isso.
Me perdoe, nunca mais. Eu estava engateando ainda, né? Estava há pouco tempo no Evangelho, não tinha aquela... Né? E aí Flamengo, né, tricampeonato, tendo que dar uma virada em cima do Vasco, e maior rival, um dos maiores rivais, um clássico dos milhões, aquela coisa toda, eu fiquei. Falei, depois eu vou, depois eu dou um jeito. Não vai como. Mas eu vou te falar, quando acabou o jogo, mesmo sendo campeão, do jeito que foi, é contado isso até hoje, né? O Pet até assumiu a camisa 43, porque foi aos 43 minutos o gol dele, um golaço. Mesmo assim eu entrei em depressão, eu fiquei a noite toda sem dormir, deu uma ansiedade, uma crise na minha vida. Eu falei, Jesus, o que é isso? O que eu fiz da minha vida? Nunca mais eu deixo... Eu posso contar uma coisa aqui ao vivo para todo mundo ver? Foi nesse dia que eu decidi queimar a camisa da raça rubro-negra. Eu tinha, da torcida. Nesse dia, quando amanheceu o dia, eu peguei a camisa, fui lá e queimei. Falei, nunca mais eu deixo de assistir, de ir para um culto para assistir um jogo de qualquer time. E aí eu queimei. Minha mãe ficou louca, né? Na época, minha mãe não era convertida. Então ela ficou louca. Ela falou assim, que isso? Você tá fazendo? Tá ficando fanático? Eu falei, não estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou me libertando. E aí eu queimei a camisa e eu tinha um short oficial também. Eu fui queimar o short, ela conseguiu pegar e correr para dentro de casa. E não deixou. Mas a camisa eu consegui queimar. Foi um ato de fé que eu fiz, né? Eu entendi depois que foi um ato de fé que eu fiz ali. E realmente, nunca mais eu deixei de ir num culto, por causa de qualquer time, de qualquer seleção, de qualquer futebol, por melhor que seja. E aí eu tenho que concordar com vocês. Né? Muito bom o que você falou, Lucas, porque a abundância de alegria. Então, se a minha alegria está mais no jogo do que em buscar o meu Deus, então tem alguma coisa errada com essa pessoa. A vida dela com Deus não está bem. E eu não estava bem, e aí eu percebi depois. Muito bom isso aqui. Essa lembrança aí é boa. Bom, vamos lá. E quando o dia mal chega para o jogador de futebol, o que fazer? Você já falou do dia mal, os dois já falaram. Mas o que vocês fizeram para sair dessa situação? Lucas. Começando. Eu acho que o dia mal, não só para o jogador, né? Acho que para as pessoas em geral, chega, né? E nos ajuda a depender de Deus, nos ajuda a buscar a Deus. E eu vejo também, mais uma vez, em Salmos, né? O salmista declarando que o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. E eu não vejo outra saída a não ser buscar os pés do Senhor, que em tudo, até foi a pregação desse final de semana da pastora lá da igreja, ela falou, Deus quer tratar em nós, Deus quer tratar também através de nós. Então, toda situação, acho que difícil que a gente passa, Deus quer tratar algo em nós. E para um dia, como a pastora colocou, como a Bíblia fala também, né? Com as consolações que formos consolados, teremos condições de consolar o próximo, né? Sim. Então, eu acho que é isso, E esses dias eu pregava também que quando eu sou abençoado para abençoar. Uhum. Porque algumas pessoas vão à igreja e só querem ser abençoados, né? Só querem trazer para si, se torna um pouco até egoísta a coisa. Mas se eu fui abençoado, com certeza Deus quer que eu abençoe também. Consolar com o que eu fui consolado. Sim. Bom isso aí, muito bom. E aí, como que... acho que a resposta vai ser semelhante, né? Porque assim, no deserto Deus trata com a gente também, né? A pessoa às vezes não quer passar pelo deserto, mas é no deserto que Ele sabe tratar com a gente melhor do que nunca, né? Ele sabe cuidar de cada um de nós, né, pastor? O bom é ver, estamos falando aqui com os atletas, né? Como o Lucas está aqui, é ver aquele arrependimento e ver a necessidade. O atleta vê a necessidade, ele sente a necessidade e ele não vê mais saída, ele somente vê que precisa buscar Deus ali. Então, até o que nós estávamos falando anteriormente aqui, é a busca, é aquele culto ali, é aquela palavra ali, e muitas das vezes o atleta ele chega naquele ambiente, ele chega no vestiário, ele conversa, ele sorri, mas por dentro como ele está? Uhum. Às vezes ele está passando por um dia mal, às vezes não está indo bem na família. É bom lembrar para todos que veem a gente e ouvem que o dia mal, quando a Bíblia fala do dia mal, ela está falando de um período da vida de alguém, né? Um período que ela passa, não é um dia de 24 horas.
Às vezes, pode até ser um dia de 24 horas, mas a Bíblia estende um pouco mais isso. Às vezes a gente tem um período mesmo, de um ano, de meses, um período difícil em determinados pontos da nossa vida, crises. Todos nós passamos por isso, enfrentamos esses momentos. Mas a Bíblia ensina a vencer o mal com o bem, né? E o bem seria buscar Deus, como vocês estão falando. Com certeza, pastor. Buscar Deus ali, como o senhor está falando, se envolver, se abrigar ali no Senhor ali, né? E esse momento dessa batalha, desse dia mal, vai passar. Vai passar, né? Vai passar. Ô Lucas, você falou que hoje está esperando que algum clube te receba, né? Você deve estar, logicamente, buscando, né? Com seus contatos, né? E tudo mais. Esse período também é um período, assim, para o jogador que ainda está em atividade, você é novo ainda, né? Está em atividade. Meio campo, cabeça de área, ainda é? Sim. Porque você começa por ali, né? Pela cabeça de área, né? Comecei pela cabeça. Até falou do Renato, que chegou, combater junto com o Renato naquela época deve ter sido complicado, né? Você está lá no Botafogo, cabeça de área, querendo se firmar e chega logo o Renato no auge, né? Excelente jogador. E muito humilde assim, né? Muito humilde também. Poxa, jogava muito o Renato. Jogava. E assim, deve ser bem difícil, né? Porque você fica um período sei lá, é o dia mal, né? Fica um período em que não chega o clube, não aparece o clube. E você fica esperando uma ligação, uma mensagem, chegar no celular. Promessas, às vezes que não acontecem. Como eu falei, é um dos piores momentos, né? A gente até abordou no assunto anterior, é um dos piores momentos para mim que tem para o atleta, se não o pior, né? Aí, quem tem Jesus confia, tem uma não é facilidade, mas tem alguém para, né? Uma âncora, né? Isso. Glória a Deus por isso. A Bíblia fala, persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu não votei antes de ter dado cabo de todos eles. É o Salmo 18, 37. E Deus vai dando vitória pra gente. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já com Conexão. Não saia daí. Voltamos com Conexão, hoje falando de esporte e lazer. E eu estou aqui com o Lucas Zen, um jogador que já foi do Botafogo, já esteve na base da seleção, né? Joguei também na seleção de base, né? Sub-20. É um outro ambiente, né? É um outro ambiente, outra muito estrutura. Muito legal. Satisfação enorme, né? Imagino. E também com o Douglas Mota, que é o nosso pastor auxiliar lá na nossa igreja na Taquara, mas que esteve na base do Flamengo, esteve no Madureira, jogou. Hoje ele profissionalmente, ele é professor de educação física e é especializado em preparação de jogadores, de atletas, mas está totalmente dedicado à obra, né, Douglas? Servindo a Deus com alegria. Sim, senhor, pastor. Há uns 5 anos. 5 anos. 5 anos já. 5 anos. Glória a Deus. Nós vamos agora ao quadro Abre Aspas, por favor. Pesquisa mostra que 15% dos torcedores dizem já ter feito apostas esportivas. As apostas esportivas são realidade, cada vez maior no Brasil. Dos entrevistados na pesquisa CNN, Tatiaia, Quest, no maior raio-x do torcedor, 15% afirmaram já ter feito apostas online. Em panorama crescente, quando se considera ainda a idade dos torcedores. Quanto mais jovem é o torcedor, maior é a presença nesse cenário. Dos entrevistados de 16 a 30 anos, 25% já apostaram, enquanto o percentual é de 16% de 31 a 50 anos e de apenas 7% para pessoas com 51 anos ou mais. A diferença também é importante no que diz respeito ao gênero do entrevistado. Isso porque, dentre os homens, 22% disseram já ter feito apostas, contra apenas 9% das mulheres. Nos últimos tempos, as polêmicas internacionais envolvendo sites de aposta afetaram a opinião dos torcedores sobre a presença das empresas no esporte. Em 2023, 66% dos entrevistados disseram que não havia problema nessa relação, percentual que caiu para 59% em 2024. A fonte é o cnnbrasil.com.br. Olha, amigos,
é interessante porque a maior percentagem de pessoas que apostam fica entre 16% e 30%, mas pelo que eu sei, não se pode apostar sendo menor de idade, certo? Você vê até nas empresas de apostas, quando ela oferece o seu serviço na televisão, durante os jogos, quando aparecem os comerciais, ela coloca lá, lógico, né, em letras pequenininhas, mas ela coloca lá acima de 18 anos, né? E aí eles entrevistaram gente de 16 a 30, 25% já apostaram, de 31 a 50, 16%. E acima de 51 anos, que aí eu me enquadro aqui, acima de 51, só 7% são pessoas mais espertas. Tem que puxar para o meu lado, né? Tem que puxar para o meu lado. São pessoas mais espertas. Você que ainda está em atividade, Lucas, ainda está em atividade, que você pegou uma época em que essas apostas a gente praticamente não via, né? Quando você estava começando, a gente quase não via esse trabalho sendo exposto, digamos, na televisão. Hoje é normal, vários sites aparecem, cada vez aparecendo mais, e lógico, com esses sites e com esse aumento crescente das apostas, também estão aparecendo alguns escândalos. A gente tem visto aí, sem citar nomes, a gente tem visto aí alguns até grandes jogadores envolvidos em escândalos sobre apostas. Nessa sua caminhada, digamos assim, você ainda é novo, né? Tá esperando um clube, vai alcançar, em nome de Jesus, vai se abrir essa porta para o irmão, em nome de Deus vai te honrar, porque ainda é novo e tem muito para oferecer para o nosso futebol ainda. Mas assim, durante todo esse período que você viu esse processo, onde tinha pouco, se via pouco, se falava pouco, e agora, onde explodiu esse trabalho, você presenciou alguma coisa, você chegou antes de se converter? Eu acho que depois de convertido ninguém vai cair nessa, né? Ninguém vai entrar nessa, mas chegou a ver isso, chegou a ter algum amigo, sem precisa citar nome, mas algum amigo que se envolveu, se perdeu nesse meio? Teve alguma experiência? Eu me converti em 2007, então não existia naquela época, não existia, né? Na verdade, eu estreiei em 2010 no profissional e é algo mais recente, talvez de 5 anos para cá, né? Que a gente começou a escutar. Na verdade, o que eu acho, que eu comento, é que é algo muito complicado, assim. Eu, particularmente, sou contra. E no futebol, para o jogador, fica muito difícil você... É um jogo de erro e acerto. Então, qualquer erro que você tiver, você vai ser considerado, talvez, suspeito. Porque então, você imagina, eu sou seu amigo. Você vai jogar num grande clube. Já estou determinando aqui a sua bênção. E aí eu sou seu amigo. E aí eu faço uma aposta. E aí acontece contigo exatamente o que eu apostei. A pessoa vai querer ligar uma coisa a outra. Sim. Vai achar que você está conivente, né? Então, é algo, lógico, vai ter que provar, vai ter que ter processo, aquele negócio todo. Mas a mídia não vai vir em cima de mim desconhecido. Vai em cima de você que é conhecido. Sim. Porque, afinal de contas, um amigo seu fez uma aposta e aconteceu com você exatamente o que ele apostou. Que é uma coisa que pode acontecer, sim ou não, certo ou errado, então pode acontecer. Né? Então, é algo muito complicado, assim. Muito complicado. Porque qualquer coisa já levanta a suspeição. Existem vários tipos de aposta, né? E, por exemplo, eu sou um volante meio campo. Como o senhor falou, talvez um amigo meu me conheça e, o Lucas vai chegar mais forte, vai tomar um cartão amarelo. E aí acaba de acontecer, podem ligar uma coisa a outra. Cabeça de área, chegar forte, tomar cartão amarelo. Zagueiro também. Normal, né? Então, é algo que eu realmente não... É complicado, né? E tem gente bastante complicada com isso aí. Tu não pegou isso, porque... Né? Não, pastor, não peguei. Isso veio muito à mídia agora, né, pastor? De um tempo para cá. Porque as empresas estão crescendo, vai aparecendo várias empresas e as pessoas estão caindo dentro. Eu lembro que, quando eu era garoto, tinha um barzinho em frente à minha casa, onde a gente jogava sinuca, não era convertido, logicamente, né? E ali, quando tinha clássico, a gente fazia o tal do bolão, lembra disso? Vocês pegaram isso, não? Sim, bolão. Aí fazia um bolão, aí pegava do cabeça de área até o ponto esquerda, a gente pegava um papelzinho com o nome, e cada um dava ali, digamos, uns R$2, né? E no final todo mundo, quem fizesse o gol, a gente pegava todo o bolão. Eu acho que alguém daquela época pegou essa ideia e falou assim, poxa, agora com essa tecnologia toda, eu vou colocar isso aqui e vou me dar bem. E tem gente ganhando muito dinheiro com esse negócio aí.
porque a ideia central é a mesma, né? Daquele bolão antigo, que era uma coisa mais inocente, a gente fazia uma brincadeira, era só criança, para tomar um refrigerante, para fazer um lanche. E eu lembro que eu fazia muito isso. Eu lembro muito isso, era do cabeça de área, na época tinha numeração certinha, né? Naquela época, a numeração era tudo certa, era 1, 2, 3, 4, 5, né? Tudo certinho. Tinha o 6 que pulava, 4 por 6, depois vinham 5 cabeça de área, né? Aí era tudo certinho, 7 ponta direita, 11 ponta esquerda, 6, 8, 10, né? E o 9, 7, 9 e 11. Era tudo, os números eram bem certinhos, né? Então a gente colocava os números, o nome dos jogadores e tirava, e se aquele jogador fizesse o gol, o primeiro a fazer o gol, a gente levava tudo. Eu acho que pegaram essa ideia, alguém dessa época aí pegou essa ideia, aproveitou essa tecnologia e fez essa aí. E eu acho que desvia muita gente e vicia. Todo jogo vicia. A jogo em troca de dinheiro assim vicia. Então, pode estar destruindo a vida de muita gente, né? Bom, dando sequência aqui o nosso programa Conexão, eu quero ler para os irmãos, primeiro, a primeira carta a Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daqui há de vir. Eu trouxe uma outra tradução, não trouxe. Na verdade, eu estou com a mesma tradução aqui. eu repeti a tradução, mas eu vou trazer a tradução para vocês, que eu quero que você escute essa outra tradução. Mas assim, quando a Bíblia fala que o exercício corporal para pouco aproveita, não significa que a Bíblia está dizendo que você não tem que fazer exercícios, porque assim, nós estamos com 2 esportistas, digamos assim, aqui. E lógico, você em atividade ainda, então você faz esporte porque tem que se manter fisicamente em condição para a qualquer momento atuar, certo? Sim. Não é o caso mais do Douglas, que também mantém, mas não alta performance. Não uma alta performance, né? Mas assim, é importante cuidar do corpo, né? Até porque em outro texto o apóstolo Paulo vai falar que o corpo é templo do Espírito Santo. Então como é que você não vai cuidar do corpo? E é saúde, né? Não é só questão de... quando ele fala então que é para pouco proveita, está falando no sentido espiritual. O conceito é esse, né? O contexto é esse, né? No sentido espiritual. Ninguém vai entrar no reino dos céus malhando todo dia, né? Tem que ter a sua parte espiritual. É isso, né? Pode responder primeiro, pastor? Pode ser. Sim, pastor. É isso que nós, às vezes, vivemos isso, né? Que eu trabalhei também dentro de academia, como personal também, e vi muito isso acontecer. Pessoas que ficam venerando o seu próprio corpo, né? E até vi pessoas que se dizem cristãs e veneram o seu próprio corpo e esquecem do espiritual. E estão sujeitos até fazer o que não precisa ser feito, se olham no espelho, não se veem bem, né? E começam a olhar e a querer detalhar cada vez mais, a se apegar muito ao seu corpo. Aí no caso não é questão de cuidar da saúde, de cuidar do corpo. Vamos falar assim de uma maneira bem simples, né? Assim, vamos esquecer um pouco que a gente é cristão. Todo mundo tem que cuidar do corpo. É a sua saúde, você quer viver bem, tem que cuidar do seu corpo, né? E quando a Bíblia fala que não tem proveito nenhum, nessa tradução, não está dizendo que você não tem que ser relaxado com o seu corpo. Mas aí entra para esse lado, né? De adoração, de veneração, de uma coisa louca da pessoa não querer fazer outra coisa, a não ser ter o corpo todo definido, aquele negócio. Já passa a ser o quê? Seria uma idolatria? O que o senhor está falando é mais a estética diferenciada da saúde. Uma idolatria. Isso cai na idolatria, não cai? Cai na idolatria. Acredito que sim. Eu trouxe a outra tradução aqui, que enquanto o irmão estava explanando aqui, a Nova Bíblia Viva de Portugal diz assim, o exercício físico é bom. Por isso que eu gostei desse texto, dessa tradução, né? O exercício físico é bom. Porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso ajudará não só agora,
nesta vida, mas também na vida futura. Então, essa tradução é bem clara, né? Não é que você, o exercício físico é de pouco proveito, então eu vou viver relaxadamente. Não. Nessa tradução já fala, é bom. Só que você precisa ter exercício espiritual. Foi como eu disse, ninguém vai entrar no céu na academia malhando. Vai cuidar do corpo, que tem que cuidar mesmo. Mas entrar no céu tem que estar exercitando a parte espiritual. Aliás, você já, pelo que eu entendi, você já trabalha na sua igreja, né? Também faz algumas atividades na sua igreja, né? Ajudo, né? Mas nada com título, nada com título, só é voluntário, assim, né? Sim, como membro, como mas... cristão, digamos assim. Isso. Mas você já está há 5 anos pastoreando, né, pastor? Sim, pastor Ednilson. Já como obreiro, já começou a fazer a obra e foi, hoje, é título, como o Lucas falou, título para a gente não devia... Né? Trazer nada. É bom porque, assim, eu tive um líder, que é o pastor Rogério Postigo, que ele sempre falava assim, eu estou líder. Ele falava pra gente, eu estou líder, ou seja, a qualquer momento eu posso deixar de ser líder, não importa, eu não posso deixar de ser cristão, não posso deixar de ser servo, não pode deixar de ser um homem de Deus. Então ele não falava, eu sou um líder, ele falava, eu estou líder. Ele ensinava muito isso pra gente também. E isso ficou gravado no meu coração. O pastor Rogério Postigo é um professor, quem ficava por perto aprendia bastante. Bom, dando sequência aqui agora, o que significa não fazer do seu lazer o seu Deus? Acho até que a gente falou um pouquinho disso agora com relação ao corpo, né? Mas vamos lá, pastor Douglas. O que significa fazer do seu lazer o seu Deus? Eu vejo o lazer como muito importante, né, pastor? Precisamos desse período. Eu acredito também que o atleta profissional, como é o Lucas aqui, está em atividade. Ele também precisa desse momento, ele precisa do lazer. E eu acredito que o lazer, ele não pode ser venerado. Ele não pode ser venerado para qualquer área, até mesmo do esporte e também para a área profissional. Ele não pode ser venerado, porque daqui a pouco nós vamos ver a pessoa mais apego ao lazer, se apegou ao lazer e esqueceu e desprezou. Jesus falou, o Lucas, que não dá para servir 2 senhores. Você vai servir a um e não servir o outro, vai amar a um e não amar o outro, né? Sim. Não se deve servir a Deus e a mamon. Mamon, riqueza, prazer, uma coisa está ligada à outra. Assim, fazer do lazer o seu Deus, como o pastor está falando. Eu entendo que eu faço de Deus uma coisa que simplesmente substitui Deus na minha vida, né? Se ele substituiu, pode ser até um produto, né? Um bem material, né? Sim. É mais ou menos por aí, né? Acredito que sim. Acho que no mundo em si, né, para os não cristãos assim, muita gente trabalha de segunda a sexta, eu creio nisso, né, acredito nisso, para ter um final de semana de lazer, poder... Assim, como jogador profissional, e que vem desde a base, a sua base foi no Botafogo, eu entendo que o jogador profissional, ele tem, logicamente, tem toda aquela... Geralmente, a gente até falava em off, né? Geralmente tem todo aquele glamour e quem quer ser jogador olha para os times maiores e para os jogadores em ascensão. Mas tem muitos jogadores tentando seu espaço, né? Sofrendo, enfrentando luta, dificuldade. E quanto mais você cresce, eu acho, mais fica difícil você ter o seu momento de lazer. Aliás, eu acho até que alguns jogadores se perdem por causa disso, né? Como o pastor Douglas falou, você termina focando mais no lazer do que no esporte. Você vê alguns jogadores completamente fora de forma por causa disso. Mas assim, por exemplo, você durante o Botafogo, eu penso que ali você teve seu auge, né? Já tinha até comentado, você jogou com o Sidorf, né? Foi, tive 2012 e 2013 com o Sidorf. Sidorf, meu Deus do céu. Ver aquele Sidorf dominar aquela bola no meio campo com aquele óculos dele, né? Dominar aquela bola no meio campo ali, sair com a cabeça erguida sem olhar para a bola, tá de brincadeira, né? Demais, né? Jogava muito e acho que talvez a principal contribuição dele, claro, no campo, jogando, mas a mentalidade fora do campo, de estar atento aos detalhes. E realmente ele uma vez brigou com um jogador que no intervalo do treino estava bebendo água perto do lixo, né? Sim. Para não ficar respirando, né? para não ficar respirando aquele
cheiro do lixo ali, que poderia fazer mal para as células, enfim. Então, Olha só, é um cara que teve em outra alto... visão. É um cara que teve em alto nível, e no alto nível eu acho que detalhes fazem a diferença. Eu acho que ele pegava muito isso, né? Então, dentro do vestiário, como vestiário, devia ser muito importante você estar no vestiário com o Sidolf, né? Sim. Aprendia muito, né? Sim, a mentalidade vencedora que ele trouxe. E de cobrança, né? Algumas vezes nós brasileiros não entendíamos muito, não gostávamos muito, mas eu acho que todo mundo concordava que ele visava o bem e tentava elevar o nível do grupo. Ele era né? exigente. Exigente. Com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Eu lembro de algumas situações na mídia, né? Sim. O jogador tal tá chateado com ele ali de fora brigando, falando sério com de cara fechada mesmo, falando. Mas é uma outra visão, né? Outra visão, Eu acho que o europeu tem um pouco disso, né? Ele fala mesmo, né? Mas às vezes ele brigava com o jogador dentro de campo e ali para melhorar, saía ali do campo, ele já estava abraçando o cara rindo. É outra coisa. Mas o cara ainda com o cara fechada, mas ele, para ele morria em campo. Mas assim, até ele... o nosso Deus, né? Sim. Né? Porque até o nosso Deus, a Bíblia fala que ele exorta, e ele exorta porque ama. Né? Então até o nosso Deus, a Bíblia tem um texto que me foge agora, infelizmente, mas eu gosto muito desse versículo que diz que eu tenho que atentar para a bondade, mas também para a severidade de Deus. Né? É importante, né? Então, acho que está aí. Romanos 11, 22. Né? Uma vozinha me fala aqui, que é Romanos 11, 22. A nossa produção é uma benção. E realmente, Romanos 11, 22. Então, eu tenho que atentar para a bondade, muito bom, mas também para a severidade. Ele é severo. Sim. E tem gente que não vê isso. Sim. A gente precisa ver isso. Né? Bom, muito bom mesmo. Eu fico imaginando aqui, se eu fosse falar da sua experiência na base do Botafogo também, a gente ia ficar um programa só falando disso. Então, vamos passar para outro. Bom, pastor pode... essa aqui... Essa a produção fez para implicar comigo. Isso é implicância, hein? Isso é implicância, hein? Para de implicar comigo. Pastor pode torcer para time de futebol? Pastor Douglas, o senhor é pastor. Pastor pode torcer para time de futebol? Pode, pastor, pode. Eu, inclusive, torço também. Só não pode deixar o culto... Faz a minha reunião aí, irmão, que eu tenho que assistir o culto lá no escritório. Assistir o time, né? Ou pegar, né, o celular, põe no púlpito do lado. Não, aí não. Pera aí, pessoal. Aí pega pesado. Aí não dá, né, pessoa, você tá no púlpito lá pregando, de repente, gol. Desculpa aí, vamos voltar pra reunião. Não, aí não dá. Você fez isso? Não fiz, mas trouxe como exemplo. Você pode falar seu time de coração? Eu não sei, posso. Ele não vou pedir não, porque ele é profissional, aí tem essa coisinha, né, de evitar falar, né? Eu já vejo que o pessoal tem essa coisa. Mas você já não é mais jogador, já é pregador, você pode falar. Qual é o seu time de coração? Meu time de coração, o Flamengo, pastor. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Tá bom. É pastor, né? Servo de Deus, é inteligente. É inteligente, eu não preciso nem falar. Não precisa falar. Bom, a gente pode, mas eu não vou deixar o Lucas dessa situação não, porque atrapalha. E atrapalha mesmo, Lucas, esse negócio? Eu acredito que sim, pastor. Atrapalha, né? Eu vejo até jornalistas evitando de falar também. De perguntar, né? De perguntar e de falarem os próprios times. Entendi. O próprio jornalista, né? Para não atrapalhar. Porque ele cobre, por exemplo, no Rio, cobre os 4 grandes, né? Então... Pode se ele falar uma tem coisa boa entrada né? No outro clube, né? Então, acho que é algo que a torcida pode pegar no pé, realmente. Já pensou? Um jogador fala que é Flamengo roxo, e aí, de repente, vai jogar no Vasco, vai jogar no Fluminense. Tem a ver, né? Tem tudo a ver, né? Que coisa boa. Amém. Não, nós vamos agora ao quadro Opinião. Vamos às ruas perguntar o que você faz no seu momento de lazer. Roda pra gente. Eu moro ali em Santa Teresa, eu gosto bastante de fazer caminhadas. Assim, eu gosto no final de semana, às vezes eu vou até a cachoeira lá em cima. Eu gosto de caminhar. Cara, olha, eu gosto assim de ficar com a família em casa, ver um filme na televisão, sair, passear, né, com a família. Mas está ficando cada vez mais raro por conta das horas de trabalho e a gente tem que, obviamente, entregar o material final. Então, é complicado. Vou pra praia, corro, esporte. Gosto de correr, gosto de cinema,
A gente sempre quer mais, né? Que é aquilo, né? A gente dedica uma parte do tempo para pro nosso lazer, pra cultura e tudo mais. Porque senão, se a gente vê só o trabalho, o estresse nos consome, a saúde vai embora. Ouço música, pratico esporte. Música e esporte. Lazer pra mim é música e esporte. Eu gosto de ir no domingo no aterro do Flamengo. Ou a patins ou de bicicleta. Dá um desestresse. Como minha vida é muito corrida, muita preocupação. Aí um lugar maneiro, dia de domingo, aterro do Flamengo, que as 2 pistas ficam fechadas. Tipo assim, não eu, mas eu fico observando também, diversas pessoas vão pra família. Piquenique, fazer caminhada, bicicleta, passeio, mas uma coisa que eu gosto muito é andar de patins. Me amarro. Me traz felicidade. Relaxa, esquece os problemas. Eu acho que o final de semana deveriam ser 3 dias. 2 dias pra eu sair e 1 dia pra eu dormir. Pois é, cada um tem. O outro falou da cachoeira. Eu também gosto de caminhar. Eu caminho, eu corro, tá? Eu faço isso, faço caminhada, faço corrida hoje não deu tempo ainda. Não sei se vai dar tempo, tem que sair aqui pra igreja. Mas ontem teve 1 hora de corrida, 1 hora de caminhada. E quinta-feira futebol, terça-feira futebol. Hoje à noite tem futebol também. Eu tô com 50... Não vou falar a minha idade, não. Mas ainda consigo jogar bola terça e quinta. Só que pastor é mais fácil, porque pastor ninguém chega junto, né? Aí facilita. Vamos lá, lazer. O que você faz no seu momento de lazer? Eu gosto de passear com a família, pastor. Eu tenho uma filha de 5 anos, né? Então, qualquer passeio, pracinha, né? Essas coisas, a gente gosta muito de sair. Coisa boa. E cinema, agora que ela está começando a assistir um pouquinho mais, é algo que eu sempre fiz com a minha esposa, né? Antes dela nascer. Então, a gente já conseguiu ir 2 vezes no cinema. Douglas. Pastor, além de estar com a família, jogar bola. Eu gosto, hein? Eu gosto. Eu posso falar nada, porque eu sou meio fominha, como dizem, né? Eu não, se me colocar no jogo para me tirar, vai ser difícil, porque eu sou fominha mesmo. Bom, vamos agora ao X da questão. O X da questão de hoje. A importância de se praticar esporte e tirar um tempo de lazer. Olha, eu trouxe para vocês a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante você praticar esporte e você ter o lazer. Porque o lazer, querendo ou não, além de você ter momentos de prazer, você cuida também da sua alma quando você tem o seu lazer. Né? Eu que vivo dentro da igreja o tempo todo, eu preciso desse tempo com a minha família. Os 2 aqui, pastores entrevistados, falaram sobre isso. E é importante você ter o seu tempo de lazer, porque também cuida da alma, também tem a ver com a sua alma, não só com o seu corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, eu penso que essa é a importância de você tirar um tempo para praticar esporte e também ter o seu momento de lazer, além da sua vida cotidiana, da sua vida normal, tá bom? Fica aí o nosso X da questão de hoje. Bom, eu estive aqui com um prazer imenso com o jogador de futebol profissional, o Lucas Zen. Lucas, foi um prazer tê-lo aqui, espero vê-lo aqui novamente, tá? Conheci você em off, servo de Deus, é um prazer lidar também com o servo de Deus. Por favor, pode falar com os irmãos aí, como entre em contato contigo, quem quer te contratar, pode chamar, enfim, fica à vontade. Não, eu agradeço o convite, pastor, é um prazer para mim estar aqui conversando nessa mesa com vocês. E quem quiser entrar em contato comigo pode entrar através do Instagram, lucas.zen, né? Então lá pode mandar mensagem, pode me adicionar, pode me chamar. Eu tô sempre online lá, sempre acompanhando, o pessoal entrando em contato, então qualquer coisa pode falar. Amém. Deus vai te abençoar muito, Lucas, em nome de Jesus, está determinado. Instagram então, lucas.zen. Pastor Douglas, seja bem-vindo. Já estou querendo começar o programa de novo. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente no Conexão. Espero pela próxima aí.
Foi muito bom estar aqui com os irmãos aqui. Lucas, parabéns, sucesso na sua carreira. Pastor Ednilson, obrigado pelo convite. Pastor, posso fazer um convite? Pessoal, pode fazer. Bem rapidinho ali. Pastor, nós estamos ali na Taquara 1, estou auxiliando o pastor Luciano. Então, convido você de perto para que vá nos fazer uma visita. Avenida Nelson Cardoso, 962, bem no centro da Taquara ali. Te faço esse convite e com certeza você será abençoado. O endereço mudou, é 962 agora, né? Agora é 962. 962, Nelson Cardoso 962. Por muito tempo foi 974, agora 962, um novo endereço da nossa igreja na Taquara. Bom, eu estou na rua Coronel Tamarindo, 2030, ali em frente à estação de trem de Bangu, na nossa sede regional. E olha, domingo muito especial, hein? 7, 9 e meia, 15, 18 horas. Traz sua família, eu não vou nem falar nada. Vem para você ver o que tem acontecido ali na nossa sede regional da Igreja da Graça em Bangu, tá bom? O Conexão fica por aqui, um forte abraço e até o próximo programa.